Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa aula sobre como sair do paradigma da escassez e entrar no paradigma da abundância. E essa aula de hoje tem um conteúdo que faz parte lá do programa Mente Próspera, e a gente vai ver esse conteúdo aqui hoje nessa aula, né, sobre como sair do paradigma da escassez e entrar no paradigma da abundância. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Bom, então, essa questão, né, do pensamento de escassez é uma coisa muito presente na humanidade e eu posso dizer que também era uma coisa muito presente na minha mente. Então, eu lembro que na época que eu trabalhava como engenheiro, né, que eu tinha empresa de engenharia, eu tinha uma sensação de que não tinha o suficiente para todo mundo. E isso me trazia algumas consequências negativas, né? Então, por exemplo, quando quando eu ganhava uma licitação para fazer alguma obra, ao mesmo tempo que eu ficava feliz de ter ganho a licitação, eu ficava com pena das pessoas que perderam, porque é como se eu estivesse tirando a chance daquelas pessoas de ganharem alguma coisa. Então, no fundo, eu me sentia culpado em ganhar. No fundo, como é que você pode, né, ter uma empresa e você ter sucesso se você sente culpa em ganhar, se você acha que não tem o suficiente para todo mundo? Então, naquela época, minha cabeça estava muito programada nesse lugar de escassez. Só que eu não tinha a menor consciência disso, eu não sabia dar nome para isso, né, como eu sei dar hoje, e eu também não sabia as consequências negativas que essa crença de escassez produzia na minha vida. Então, todo o resultado ruim que eu tinha na minha vida era extremamente influenciado por essa crença de escassez. Então, a crença da escassez, ela leva você a não enxergar a oportunidade, você vai se auto-sabotar. Na época eu lembro que tudo era muito difícil, sempre as coisas, quando pareciam que iam dar certo, davam para trás, davam errado. Enfim, porque na minha cabeça, no fundo, eu não acreditava que era possível, eu não acreditava que existia essa abundância. Né, e que além disso, talvez eu não me sentia também merecedor de ter essa abundância. Então juntavam essas crenças limitantes, né, de escassez, não merecimento, problemas de autoestima, juntava tudo isso e o resultado era exatamente o que eu tinha naquela época: muito trabalho, pouco resultado, muita dívida e a coisa piorando cada vez mais. E isso acabou também gerando mais problemas emocionais, né? Muito estresse, insônia, depressão, dificuldade de trabalhar, dificuldade de dormir todos os dias à noite, chegou um momento que eu chorava em casa quando eu chegava, porque eu não sabia mais o que fazer, desesperado, porque eu não conseguia reverter a situação e a coisa piorando cada vez mais. Né, e foi graças a isso que eu fui buscar autoconhecimento, né? Se eu não tivesse passado por essa experiência profunda de muito sofrimento, de muita angústia, talvez eu jamais tivesse ido buscar EFT, entender sobre crença limitante, começar a ler sobre autoconhecimento. Né? Talvez eu tivesse que passar por alguma outra experiência, se não fosse a financeira, ia ser alguma outra experiência na minha vida que ia me trazer para esse caminho. E quando eu entrei nesse caminho de autoconhecimento, estudar a prosperidade, como é que ela funciona, por que algumas pessoas têm prosperidade e outras não, eu me identifiquei muito com esse novo conhecimento e acabei descobrindo que eu tinha vocação para trabalhar nessa área, né? Acabei mudando. Agora, se eu não tivesse feito um trabalho emocional, descoberto essas crenças, tratado elas em mim, eu não teria conseguido fazer essa transição de carreira e muito menos fazer a transição e ter sucesso financeiro e profissional nessa nova carreira. Então, desde aquela época, né, que foi uma época muito difícil e muita escassez, desde que eu mudei meu pensamento, nunca mais eu tive os problemas financeiros que eu tive naquela época. A minha vida começou a crescer, começou a melhorar, as coisas começaram realmente a funcionar, a dar certo. E aí parece que a pessoa finalmente começa a ter sorte. Antes eu me sentia uma pessoa azarada, que tudo dava errado, e hoje uma pessoa que tem sorte, que eu faço as coisas e elas acabam dando certo. Claro que tem desafios que acontecem,
Claro que tem altos e baixos, né, mas nada se compara ao que era naquela época, nada se compara ao estresse, à falta de dinheiro, à ansiedade e, enfim, tudo que eu vivia naquele momento, né. Hoje a situação é realmente bem diferente do que era antes, e é uma jornada que eu continuo ainda estudando, me dedicando, tanto para me ajudar, como também para ajudar as pessoas que me seguem. É um assunto que ele não tem fim, né? Quanto mais você estuda sobre ele, quanto mais você busca autoconhecimento, mais você aprende, e mais você pode ir para lugares, patamares cada vez melhores, de bem-estar, de saúde e de prosperidade. Bom, então, essa é um pouco da história aí de como é que eu aprendi sobre esse tema e por que que eu estou aqui, como é que eu consigo passar isso para você, né? Abracei essa missão. Então, essa experiência foi que me deu a possibilidade de criar uma mente próspera, de falar sobre esses temas também, esses temas no YouTube, enfim, nas lives que eu faço. Bom, eu quero fazer, antes de começar o tema de hoje, eu quero fazer um pouco de exercício com a técnica da EFT, só para acalmar a mente, para liberar o estresse. E sempre talvez tenha gente nova aqui chegando que não conhece ainda a técnica da EFT, a maioria de vocês já devem conhecer, que está aqui assistindo essa aula. Mas se você não conhece, a gente vai fazer um exercício prático agora para ajudar a limpar os pensamentos, a acalmar a mente, usando a EFT, que é uma técnica onde a gente vai tocar nos pontos do corpo, pontos de acupuntura, e falar sobre o que está incomodando, sobre o estresse, sobre a ansiedade, seja qual for a emoção ou crença, para ajudar a limpar essas emoções, pensamentos e também sensações físicas desconfortáveis. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça agora, eu quero que você avalie nesse momento como é que está o seu corpo, como é que está a sua mente nesse momento. Procura sinais de tensão, de agitação e desconforto que possam estar presentes em você nesse momento. Escaneia a sua mente e o seu corpo e procura. Às vezes tem alguma tensão nos ombros, às vezes o coração está um pouco mais acelerado, às vezes a respiração está um pouco mais curta, às vezes a cabeça está pesada, uma sensação de cansaço, às vezes as pernas, os braços podem ter alguma sensação desagradável de peso, de cansaço, às vezes no estômago. Então faz um escaneamento geral da sua cabeça, do seu corpo, da sua mente e do seu corpo, e procura por sinais de tensão, de ansiedade, de estresse, inquietação ou algum tipo de desconforto. Eu quero que você gradue agora, numa escala de 0 a 10, o quão desconfortável está agora, né, o seu corpo, a sua mente, ou uma parte específica do seu corpo, né, talvez um aperto no peito, enfim. Procura onde é que está mais desconfortável e gradua, numa escala de 0 a 10, esse desconforto que você sente. Pronto, e agora nós vamos fazer algumas rodadas com a técnica da EFT para ajudar a liberar essas tensões e essas sensações físicas. E aí depois a gente vai entrar aqui no assunto, né, da abundância, do paradigma da escassez e a entrada no paradigma da abundância. Então vamos lá. Se você não conhece a técnica, basta me seguir aqui, eu vou fazer os movimentos, você vai me seguir aqui aplicando a técnica, se auto-aplicando a técnica em você mesmo, e a gente vai depois, né, se você quiser escrever aqui embaixo nos comentários o que é que você sentiu, vai ser interessante. Então vamos lá. Mesmo que eu sinta nesse momento estresse, tensão no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta no meu corpo e na minha mente tensão, estresse, desconforto, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente esteja agitada, acelerada, e o meu corpo cheio de tensões, eu me aceito profundo e completamente. Agora vamos tocar nesses pontos aqui. Tensão na minha mente, tensão no meu corpo, excesso de pensamentos, estresse acumulado, ansiedade, tensões no meu corpo, nos ombros, no pescoço, nas costas,
excesso de preocupações, pensamentos acelerados, muitas coisas para dar conta no dia a dia. Muitas vezes eu simplesmente não consigo dar conta. Tensão e estresse. Preocupações no trabalho, preocupações com a família. Tudo isso deixa a minha mente acelerada e o meu corpo cheio de tensão e de estresse. Para agora um pouquinho, volta a escanear o seu corpo e a sua mente e observa como é que estão os sinais de tensão, de estresse e desconforto. E gradua numa escala de 0 a 10. Observa também se houve mudança. Então, por exemplo, talvez para alguém que está com a tensão no ombro, pode ser que a tensão tenha se deslocado para o pescoço. Para alguém que está com aperto no peito, pode ser que o aperto no peito tenha, sei lá, ido para a garganta. Então, às vezes há uma migração do sintoma, às vezes o sintoma se espalha, às vezes o sintoma se concentra, e às vezes ele muda de intensidade também, né? Pode aumentar a intensidade, pode permanecer no mesmo nível, ou pode ser que a intensidade também caia, que ela diminua. Então, observe o seu corpo e a sua mente e vê se houve alguma alteração, e a gente vai fazer aqui uma nova rodada. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse estresse no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que a minha mente esteja acelerada, eu me aceito profundo e completamente. Tensão e estresse no meu corpo e na minha mente. Tensão nos músculos do meu corpo. Excesso de pensamentos. Excesso de preocupações. Estresse no meu corpo e na minha mente. Estresse no meu corpo e na minha mente. Dificuldade de focar minha mente. Dificuldade de relaxar. Dificuldade de deixar que as tensões se dissolvam e que os pensamentos se dissolvam. Dificuldade de focar no momento presente. Com tantos medos, preocupações, inquietações que passam pela minha mente. Isso se reflete no meu corpo, em forma de tensão e estresse. Mais uma vez, volta a fazer o escaneamento do seu corpo e da sua mente, observa os sinais de tensão, de estresse, de aperto, desconforto e dá uma nota numa escala de 0 a 10 para ver, para indicar o que aconteceu, né? Às vezes muda de lugar, às vezes espalha, concentra. É muito comum também ter sono quando faz EFT, né? Sinal de relaxamento, de liberação de tensão. Muito comum bocejar, muito comum suspirar. É muito comum arrotar, é muito comum ter sono também. E, enfim, vários tipos de reações, elas são comuns. E tem reações também que são incomuns, que acontecem com poucas pessoas, mas todas as reações são normais. E também tem gente que só sente uma liberação da emoção e não sente nada em especial, nenhum sintoma em especial, tá? Mas cada um é cada um. Então você observa, o mais importante é você observar sua mente e seu corpo e ver se teve alguma alteração, tá? Então é isso, vamos ver se vocês sentiram alguma mudança. Só estou vendo aqui, né, Mara Madalena, né, sentindo desconforto no pescoço, nota 7, né, será que mudou alguma coisa, tá? Vamos fazer aqui mais uma rodada, e aí vocês podem escrever aqui o resultado que vocês tiveram, tá bom? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Mesmo que nesse momento a minha mente esteja tomada por pensamentos de tensão, estresse, preocupação e medo, eu me aceito profundo e completamente e escolho nesse momento liberar as tensões, os medos e qualquer pensamento que me gere conflito, desconforto e estresse. Mesmo que nesse momento
o meu corpo esteja cheio de tensão, reflexo dos pensamentos em excesso. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Escolho liberar as tensões e dissolver esses pensamentos. Eu escolho nesse momento liberar as tensões do meu corpo, liberar as tensões da musculatura do meu pescoço, dos ombros, das costas, da lombar. Eu escolho liberar qualquer tensão na garganta, no peito, no estômago, nas pernas e nos braços. Eu escolho liberar o cansaço. Eu escolho dissolver o excesso de pensamento, as preocupações, os medos, as angústias, e deixar minha mente em paz, limpa, livre de negatividade. Eu escolho deixar minha mente serena, serena e focada no momento presente. Eu escolho ficar em paz, me libertar de todo o estresse acumulado, as tensões de hoje, do meu dia. Eu escolho liberar nesse momento. Ok? Para mais uma vez, observa como é que você está se sentindo e gradua numa escala de 0 a 10 a tensão, o estresse. Bom, esse tipo de exercício, né, você pode fazer em qualquer hora do seu dia para você relaxar um pouco, ter mais clareza mental, liberar as tensões, e vai ajudar você a ter mais criatividade, vai ajudar você também a relaxar se você, né, por exemplo, se você fizer à noite esse exercício antes de dormir, provavelmente você vai dormir melhor. E durante o dia você vai conseguir pensar com mais clareza, né? O estresse também é um fator que atrapalha a prosperidade. O estresse libera um hormônio chamado cortisol, que é injetado no seu corpo, né, produzido quimicamente pelo seu organismo, é injetado no seu corpo, e esse hormônio ele coloca você no modo de sobrevivência, que é o modo de lutar ou fugir. Quando você está nesse modo de estresse, né, que é ativado pelos desafios do dia a dia, pelas discussões, pelos medos, pelas preocupações que vão surgindo, você ativa em você uma reação de lutar ou fugir. Então a sua energia ela não está focada em criatividade, em solução de problemas, ela fica focada na sobrevivência. A sua energia vai para a periferia do seu corpo, para os membros, né, para os braços e para as pernas, como se você fosse lutar ou fugir a qualquer momento. Então a parte da sua energia fica ocupada com isso. Então você fica sem criatividade. O seu sistema imunológico baixa, perde eficiência, porque parte da energia não tá na recuperação do seu organismo, não está no sistema imunológico, está no mecanismo de lutar ou fugir. E a gente vive cronicamente submetido a estresse na sociedade moderna. O estresse está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Então, ao invés de você ter uma situação estressante de vez em quando, é como se você estivesse sempre, continuamente sendo submetido a estresse. Né? E aí na verdade, né, não importam quais são as situações, mas é a nossa reação às situações. E as pessoas têm reagido de forma negativa aos desafios do dia a dia, então gerando uma situação de estresse crônico que certamente atrapalha também a questão da sua prosperidade. Deixa eu só ver se alguém comentou aqui. Tânia, eu tinha raiva de uma pessoa, fiz uma única vez e a raiva diluiu isso totalmente. Nunca vi uma técnica assim. Penso na pessoa, é como se ela estivesse em outra dimensão, não sinto nada de raiva. Isso estava me atrapalhando muito, estou chocado. Obrigado, André. Interessante, Tânia. Nem sempre é tão rápido assim, tá? Você fez uma vez só e se libertou de uma raiva, nem sempre vai ser tão rápido com uma rodada, às vezes tem que fazer 10, 15 rodadas, depende do caso. Então, é bom a gente olhar esses casos assim, né, e não ficar achando que o meu tem que ser assim também, que muitas vezes não é. Letícia, muitos pensamentos de dúvida sem saber que decisão tomar, uma decisão muito importante que está consumindo os meus pensamentos. Dá para fazer EFT para isso também, tá? Então, se a gente está com dúvida, a gente lista todas as dúvidas no papel. A gente lista
todos os prós e contras daquela decisão. Se eu tomar a decisão de um jeito, como é que vai ser a minha vida? Se eu deixar de tomar, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer de pior em cada caso? Você lista tudo, todos os medos, e faz a EFT falando sobre isso. E ajuda muito a clarear a sua mente, ajuda a eliminar os medos e as tensões, e assim você consegue tomar uma decisão com mais clareza. Chantal falou que o aperto no baixo ventre foi de 7 para 4, Renato falou que deu sono, Edileuza, né, sono no pescoço e sono 5, legal. Tereza, né, começou com 6, foi para 4 e agora está no 2, não sei exatamente qual é o desconforto, mas houve aí uma redução, né. Silvia, estava com dor de cabeça, desconforto na cabeça, lado direito, estou bem melhor. Chantal, aperto no intestino, né, foi de 7 para 4, legal. Muito bom. Edileuza, desconforto do pescoço diminuiu, abri muito a boca e foi para 2. Ok, interessante. Então, sempre que você tiver um desconforto físico, ou um estresse, ou alguma questão que está incomodando você, faz algumas rodadas de EFT, que geralmente vai ajudar bastante na liberação dessas tensões, dessas sensações desagradáveis. E muita gente pergunta, né, tem limite para fazer EFT? Quantas vezes eu posso fazer? Você pode fazer quantas vezes você achar necessário, tá? Não tem limite máximo e nem mínimo. Use e abuse da técnica. Quanto mais você fizer, melhor. Agora, claro, quanto mais você faz de forma específica e correta, mais você vai ter resultado. Bom, assim, uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, antes de falar da abundância e da escassez, né, como sair da escassez e ir para o paradigma da abundância, a gente vai fazer um exercício de criar, né, criar a visão da vida que você quer ter. Uma das coisas mais importantes para você atingir aquilo que você quer é você ter clareza, é você saber aquilo que você quer. E muitas vezes, talvez, não sei se a maioria das pessoas, mas uma boa parte delas tem uma dificuldade enorme de se conectar com aquilo que elas querem, porque ela foi treinada para falar somente sobre o que ela não quer, sobre aquilo que está desconfortável. Então, se a gente cria uma visão clara daquilo que a gente quer, é muito mais fácil seguir naquela direção. É muito mais fácil conquistar aquilo, é muito mais fácil visualizar e se sentir dentro daquela situação, o que ajuda a criar aquela realidade. Então, quando a gente imagina a vida que a gente quer, se visualiza naquela vida que a gente quer, nós vamos ativar mecanismos de lei da atração para atrair pessoas, situações, circunstâncias que vão nos ajudar a chegar exatamente ali onde a gente deseja chegar. Claro que não é só isso, não é só visualizar, mas esse é um passo importante. Depois você tem que fazer todo um trabalho de limpeza das emoções, limpeza das crenças, limpeza de coisas velhas do passado, enfim, né, porque isso vai abrir o caminho para que você possa criar a vida que você deseja. Mas eu quero agora fazer esse exercício junto com você, né. Então, se você, nesse momento, tivesse uma varinha mágica realista, como é que você gostaria que estivesse a sua vida daqui a um ano? Daqui a um ano. Se você pudesse pintar o quadro exatamente da vida que você deseja, como é que seria essa sua vida? Então vai imaginando isso. Como é que seria o seu trabalho? Você ia trabalhar aonde? Como é que seria esse ambiente? Se você pudesse, com a varinha mágica, conseguir exatamente o que você deseja, como é que seria esse ambiente de trabalho? Quanto é que você ganharia nesse trabalho? Como é que você... quanto de férias você ia tirar por ano? Vamos fazer uma coisa realista, né? Eu falo uma varinha mágica, mas uma varinha mágica realista. Se tudo der certo, então daqui a um ano, como é que estaria a sua vida? Como é que estaria o equilíbrio entre esse trabalho, né, que você deve ter pensado aí numa coisa que você ama fazer, num ambiente
bom, num ambiente agradável, num ambiente saudável. Como é que está o balanço entre a harmonia entre esse trabalho e os seus relacionamentos pessoais? Como estaria a relação entre esse trabalho e os seus relacionamentos familiares e seus relacionamentos sociais? Como é que estaria o equilíbrio entre esse trabalho, esse ganho financeiro e a sua paz interior e a sua saúde física? Então considera tudo isso quando você vai pintar esse quadro dessa visão da sua vida daqui a um ano, se você tivesse essa varinha mágica para se transportar para essa época, como é que seria essa vida? Então imagina um pouco isso agora, né? Visualiza, pensa. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. E se você tivesse exatamente essa vida desse jeito que você imaginou, qual seria o maior impacto que isso traria para você? Qual seria o maior benefício que isso ia trazer para você? Quais seriam as maiores alegrias, satisfações e realizações que essa vida ia trazer para você? E dentro dessas realizações, dessas coisas boas que você imaginou agora, que essa vida ia trazer para você, qual a melhor parte de tudo isso? Qual a melhor coisa de tudo isso? E por que que essa é a melhor parte de tudo isso? Essas perguntas, elas nos levam a despertar emoções, sentimentos. O ideal é você conseguir visualizar essa vida que você quer, tá? Então é bom você escrever num papel em detalhes como é que é essa vida. O trabalho, as relações familiares, a sua saúde, como é que você quer que ela esteja. Escreve tudo no presente, como se já fosse real, tá? Minha vida está assim, 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 eu estou no trabalho que é assim, 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 como se já fosse presente. Não coloca no futuro, a minha vida vai estar. Se você colocar no futuro, sempre vai estar no futuro. Coloca como se estivesse no presente. Escreve isso no papel, cria essa visão por escrito. E como é que é a sua vida? Então, como é que é o seu trabalho, quanto é que você ganha, quantos dias de férias você consegue tirar por ano, para onde você viaja, como é que são as suas relações familiares, como é que está a sua saúde física, como é que está o equilíbrio entre o trabalho, a saúde e as relações. Então descreve tudo isso. E começa a entrar em contato com esse sentimento que essa vida traz para você. Então o ideal é você despertar um sentimento de gratidão por essa vida que você acabou de descrever. Quando você consegue despertar um sentimento de alegria, de felicidade e de gratidão, né, por essa vida que você planejou, né, por essa vida que você imaginou, você atrai, você acaba ativando mecanismos muito poderosos no universo para que você possa encontrar o caminho para chegar lá. Embora isso ainda não seja realidade física agora, mas você está criando essa realidade no campo quântico. E aí você vai acabar encontrando pessoas, situações, ferramentas que vão te ajudar a criar essa realidade. Então esse é o primeiro passo, tá? Então esse é o objetivo de você criar esse plano, né? essa visão clara da vida que você quer ter. Quanto mais detalhe, quanto mais clareza, melhor. Porque quando você tem clareza, você consegue escolher quais são os passos que você vai dar para chegar lá. Quando você não tem clareza, você fica perdido, você não sabe que direção seguir, que passo, que curso eu vou fazer para chegar. Se eu não sei onde é que eu quero chegar, eu não tenho nem como escolher um curso, ou um emprego, ou um trabalho, ou um relacionamento que vai me trazer a satisfação que eu quero ter, né? Então, clareza é fundamental. Bom, a segunda coisa que eu quero que você pense é o seguinte, né? O que é
que pode estar atrasando? O que é que pode ser um obstáculo no seu caminho? O que é que pode estar bloqueando você de conquistar tudo isso que você deseja? Então começa a observar, né, quais são os pensamentos que surgem, pessoas, dificuldades que você tem no campo emocional, crenças limitantes que você carrega, sentimentos de não merecimento, medos, dificuldade de acreditar que é possível. Então, quais são os obstáculos mentais, emocionais, que podem estar no seu caminho, impedindo você de chegar aonde você quer chegar? E agora eu reforço a pergunta: e o que mais poderia estar atrasando ou sendo um obstáculo no seu caminho? E às vezes pode ser uma coisa externa que surge na sua mente. Ah, é o governo, ah, é o meu chefe, ah, é a minha família. Então, se aparecer alguma coisa externa, eu quero que você se pergunte o seguinte: emocionalmente dentro de mim, que tipo de sentimento, que tipo de crença, que tipo de pensamento pode estar me bloqueando para eu superar esse desafio, que aparentemente é externo? Eu vejo um desafio externo, então, eu acho que é a minha, sei lá, é o meu companheiro, ou é o meu chefe. Tá, mas o que é que está dentro de mim? Que tipo de emoção, de crença, de pensamento pode estar bloqueando o meu caminho para que eu consiga criar uma solução, para que eu consiga mudar essa situação com essa pessoa, ou, de repente, me afastar dessa pessoa, ou dar um limite nela, ou, enfim, superar esse obstáculo externo, que aparentemente é aquilo que está travando a minha vida. E agora, qual é o impacto que esses desafios e esses obstáculos causam na sua vida? Que tipo de prejuízo esses obstáculos, sejam eles os obstáculos mentais, emocionais, que estão impedindo você de chegar nessa vida que você deseja, o que é que esses obstáculos mentais e emocionais podem estar trazendo para você de prejuízo? Prejuízo financeiro, prejuízo na sua saúde, prejuízo nos seus relacionamentos, prejuízo na conquista da realização dos seus sonhos, de você não se sentir uma pessoa completa, de você não se sentir uma pessoa realizada. Então, qual é o impacto que você acredita que esses desafios estão gerando em você nesse momento? Que tipo de prejuízo? Quanto mais você tomar consciência desses obstáculos internos e dos prejuízos que eles estão causando na sua vida, mais você vai ter a motivação necessária para você superar esses obstáculos e chegar onde você quer. Primeiro que isso vai trazer clareza desses obstáculos para você, né? Você pode fazer depois desse exercício com mais calma e listar tudo no papel, tudo que for surgindo, né? Então vai ter, além de você ter a clareza, você precisa ter a clareza de onde você quer chegar. Você precisa ter a clareza dos obstáculos que estão no seu caminho, para você conseguir dar os passos necessários para chegar lá onde você quer chegar, tá? E aí isso vai gerar motivação, porque agora você sabe o que é que está ali bloqueando você. Você tem clareza do que é que está bloqueando você. E quando você tem clareza, você pode fazer alguma coisa, né, para chegar aonde você quer chegar. Se você quiser escrever aqui também, você pode escrever, tá aqui embaixo. É normal ter medo e ansiedade só de imaginar como é que seria essa minha vida e ter culpa em pensar nisso. E quando você não descobriu ainda o que você ama fazer? Então a pergunta de Ana Carolina é a seguinte, né? Então ela imaginou a vida que ela queria e já surgiu o sentimento de culpa, só de pensar em ter aquilo. Então primeiro você cria a visão da sua vida como você quer, e você anota, né, os sentimentos bons que aquilo pode trazer para você,
todos os benefícios, todas as maravilhas que você vai ter na sua vida, e depois você faz esse outro exercício que eu fiz agora, né? Que obstáculo pode me impedir de conquistar isso? Sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, sentimento de não merecimento, sentimento de, né, sei lá, meu irmão vai ficar com inveja de mim, ou meu pai vai se sentir dessa forma, ou sei lá. Enfim, podem surgir vários tipos de sentimento. E aí você pode usar a técnica da EFT para limpar essa negatividade, né, que surgiu. Porque assim você consegue ter a visão clara daquilo que você deseja, sem os sentimentos negativos sabotando a sua visão. Então a gente pode fazer EFT para isso, né? Olhar com clareza o meu objetivo, ver quais são as emoções que surgem, e eu vou aplicando EFT e vou limpando essas emoções que vão surgindo, né? Então, basicamente é isso. Que é o que eu ensino a fazer no Mente Próspera, né? A gente vai aprendendo a limpar essas emoções e crenças que surgem. Então, tem vários tipos de diferentes exercícios. E hoje eu vou fazer aqui o exercício da abundância, tá? Vamos lá, vamos ver aqui o seguinte. Então, eu vou falar sobre a mentalidade da escassez. A mentalidade da escassez pode ser um dos obstáculos que está impedindo você de atingir os seus objetivos, de chegar nessa visão de vida que você sonha, que você quer, essa abundância em vários aspectos da sua vida, não só no lado financeiro. Então, o que é essa mentalidade da escassez? A mentalidade da escassez é uma crença, é um pensamento que diz que não há o suficiente para todo mundo. Não existem riquezas e recursos o suficiente para que todo mundo no planeta possa ter uma vida plena, feliz, próspera e digna. Então, basicamente é isso. Ele é um pensamento que diz que não tem como todo mundo ser feliz, próspero e abundante ao mesmo tempo. Então você tem medo que os recursos acabem, isso vai gerar medo que os recursos acabem no planeta, você vai sentir culpa em ter alguma coisa, né? Eu falei sobre isso quando eu relatei um pouquinho a minha história no começo, é exatamente o que eu sentia que não havia o suficiente para todo mundo, então eu sentia culpa em ter, quanto mais eu tinha, mais culpa eu sentia. Então a forma de eu não conseguir alcançar, uma forma de eu me libertar dessa culpa era não tendo, era perdendo aquilo que eu ganhava. Com esse pensamento você vai ter raiva também de quem tem muitas vezes, porque você vai acreditar no seu subconsciente que aquela pessoa está tirando a oportunidade de outras pessoas, ou até a sua oportunidade, já que ela tem, então ela pega a riqueza para ela e eu não consigo prosperar por isso. Você vai ter dificuldade de enxergar oportunidades. A sua mente não vai conseguir enxergar porque ela vai estar limitada pela crença da escassez. Você vai entrar em sentimentos de vitimização, é que você não consegue chegar onde você quer por conta da escassez externa, por conta do ambiente ao seu redor. E a gente vê essas crenças sendo reforçadas muitas vezes em filme, televisão, nas pessoas ao seu redor, nas conversas, né, programas de televisão, que reforçam essa programação de que não há o suficiente. Isso é muito reforçado também quando se fala do meio ambiente. Então, a população do mundo está crescendo e está se consumindo muito recurso, e não tem como todo mundo prosperar ao mesmo tempo. E claro que se a gente consumir da forma que se consome hoje, que é de uma forma que não é sustentável, logicamente que não dá para todo mundo prosperar e crescer, né? Se você usa os recursos da natureza destruindo, poluindo, enfim, é impossível você conseguir dar abundância para todo mundo sem destruir o planeta nesse paradigma que nós estamos, né? Só que é possível um outro paradigma, onde você consegue aproveitar da natureza com sustentabilidade. Existem inúmeras iniciativas que aparecem no dia a dia para mostrar que isso é possível, só que o ser humano ainda não está com a cabeça focada na abundância para conseguir mergulhar de uma vez por todas nesse paradigma da abundância. Bom, então a crença da escassez basicamente é isso. Não há o suficiente para todo mundo, isso gera culpa, isso gera
pena de quem não tem, isso gera raiva de quem tem, isso gera dificuldade de enxergar oportunidades. Essa programação ela é reforçada através do que você vê na televisão, do que você escuta, das conversas que o seu pai, que a sua mãe tiveram na sua frente, as conversas que você tem com seus amigos, que reforçam essas crenças. E aí você começa a ativar no seu cérebro uma região de atenção seletiva que chama formação reticular, que é a área do seu cérebro que filtra a realidade para você, que faz você enxergar aquilo que você presta atenção, aquilo que você acredita, aquilo que você dá importância, aquilo que você coloca o seu foco. Então, quando você acredita que não há o suficiente para todo mundo, é isso que a sua mente vai enxergar na realidade. Ela vai enxergar escassez, ela vai enxergar falta de oportunidades, ela vai enxergar competição, ela vai enxergar pobreza, ela vai enxergar carência, falta, e você não vai ser capaz de enxergar abundância, oportunidades, de ter criatividade para sair desse paradigma. E a gente vem treinando a nossa mente para isso, né, para focar na escassez. Talvez a maioria de vocês tenha treinado o foco na escassez desde a infância até hoje. A outra coisa que ajuda a criar essa mentalidade da escassez é a escassez na infância. Se você passou por situações de escassez na infância, situação de escassez material, que pode, em alguns casos, ser uma escassez mais profunda, né, uma situação de pobreza, uma situação difícil, às vezes uma situação de escassez em algumas épocas da sua infância, momentos pontuais, às vezes em algumas situações bem específicas, né, com o seu pai ou com a sua mãe, embora a sua vida possa não ter sido de pobreza, mas podem ter havido momentos onde você sentiu essa escassez devido a crenças do seu pai ou da sua mãe. Então, recentemente eu fiz um detox da prosperidade, eu fiz uma sessão com alguém, não lembro mais o nome da pessoa, mas que ele relatava isso, que embora a mãe dele tivesse condição financeira, quando ele era criança, ela não dava as oportunidades para ele. Então, por exemplo, ela não fazia uma festa de aniversário para os filhos, porque ela dizia assim, bom, eu não tive isso na minha infância. Só que na infância dela, ela realmente tinha sido pobre. E os pais dela não podiam oferecer isso, né, para os filhos, então ela não teve festa de aniversário. Só que ela cresceu financeiramente, tinha um comércio bem sucedido, teve filhos, e ela falava para os filhos que não fazia, porque ela não tinha tido na infância. E aí ela passava essa crença, né, para os filhos de escassez, de eu não posso, eu não mereço. Então foi essa a crença que essa pessoa absorveu. Eu não tenho importância, eu não mereço. E ele via outras pessoas do mesmo nível financeiro dele, né, outras famílias, tendo essas oportunidades. De ter uma festa de aniversário, de poder comprar uma roupa, né, de ter um pouco mais de conforto. E o resultado é que essa pessoa cresceu com essa sensação de que ele não merece comemorar, que ele não pode ter, que ele não pode... Embora ele não tenha repetido a mesma coisa com os filhos, né, acabou fazendo com os filhos diferente, escolheu fazer festa de aniversário para os filhos, mas para ele mesmo ele não conseguia se dar, ele não conseguia se sentir merecedor. Então procura nas situações de escassez na infância, situação de escassez material, situação de privação material e também situação de escassez emocional. Falta de presença, rejeição, abandono, ausência. Então tudo isso gera uma escassez emocional que pode se refletir depois em dificuldade de você ter abundância material, porque gera sentimento de não merecimento, em que eu não sou bom o suficiente, tem algo de errado comigo, eu não mereço ser amado. Então tudo isso pode se refletir na questão da prosperidade material. Bom, além da escassez na infância, né, então, sei lá, até os 7 anos de idade, quando você passa por situações como essas, de escassez, quando você sofre rejeição até os 7 anos, ou quando você ouve crenças de escassez, que vem do seu pai, da sua mãe, dos familiares, da religião, de quem quer que seja que está ali ao seu redor, até os 7 anos a criança tem
uma suscetibilidade muito grande a absorver tudo que está ao redor dela. Uma suscetibilidade maior do que depois dessa fase, porque até os 7 anos, o cérebro da criança, ele opera a frequência teta, que é uma frequência, né, adulta, a gente está operando na frequência beta, normalmente, e a frequência teta, ela é uma frequência um pouco mais lenta, onde o subconsciente fica muito aberto. Não tem um bloqueio da mente racional para filtrar as coisas. Então, tudo que a mãe fala, tudo que você ouve, penetra muito facilmente, de forma muito profunda, no subconsciente. Então, será que teve na sua vida, né, esse tipo de escassez, essas memórias, essas questões do passado, de escassez material, escassez emocional? Além dessa fase até os 7 anos, também pode ter contribuído situações de escassez em alguma fase da sua vida. Você já mais velho, depois dos 7 anos, dos 7 aos 14 anos, dos 14 aos 21 anos, depois dos 21 anos. Então, uma situação de você perder o emprego, uma situação de aperto econômico em alguma época da sua vida, alguma situação também de ausência, né, de carência emocional que você tenha passado depois dos 7 anos de idade. Então, tudo isso contribui para criar dentro de você o sentimento de escassez, de não há o suficiente, ou de eu não mereço, eu não posso, não é para mim. Bom, esse é o paradigma da escassez. Quando você entra no paradigma da abundância, quando você consegue superar esses mecanismos de escassez que estão impregnados em você, se libertar das crenças, né? A gente pode fazer isso com a técnica da EFT, e já a gente vai fazer um exercício prático para isso também. Você começa a criar a mentalidade da abundância, você começa a entrar no paradigma da abundância, né? Depois de limpar. O que é esse paradigma da abundância? É a sensação de que há mais do que o suficiente para todo mundo. É o sentimento de que é possível criar um mundo abundante e saudável para todo mundo, de forma sustentável, respeitando a natureza, né? E é possível você treinar a sua formação reticular para você ver a abundância, para você, do mesmo jeito que você treinou de forma inconsciente para ver a escassez, você pode treinar para ver a abundância. Como é que eu faço para treinar a minha mente para ver a abundância? Você precisa se desconectar das coisas negativas que você tem sempre se alimentado, televisão, notícia ruim, pessoas que conversam coisas negativas, e começar a buscar ativamente as soluções que vêm surgindo no mundo, iniciativas que geram riqueza, livros que falam sobre prosperidade, pessoas que falam sobre abundância, pessoas que têm, começar a se conectar com pessoas que têm sucesso, com pessoas que fazem o que elas amam fazer, com pessoas que são felizes na carreira, que têm bons relacionamentos. Começar a se conectar com isso, porque você começa a ver provas de que isso é possível. E aí, quando você começa a ver provas de que isso é possível, de forma intencional, né, você faz isso para treinar a sua formação reticular, que é a área do seu cérebro responsável pela atenção seletiva, para você enxergar mais e mais oportunidades, cada vez mais. Então, quando você alia a limpeza das crenças e emoções com esse treinamento da sua mente para você enxergar oportunidades de abundância, você sai do pensamento de escassez e começa a entrar num outro paradigma, e a sua vida começa a florescer. E foi isso que começou a acontecer comigo. Antes eu via limitação em tudo. Eu via falta, eu via carência, eu via dificuldade, de uma forma que me trazia a sensação física desconfortável. Sempre que eu pensava em algo, em algum projeto, é muito difícil, não vai dar certo, vários pensamentos negativos surgiam, eu não conseguia ver uma possibilidade daquilo se concretizar, sempre surgiam muitos pensamentos de obstáculos e desafios que iam surgir no meio do caminho, e me dava a sensação ruim e eu não conseguia realmente chegar ali. Depois que eu comecei a curar essa escassez, a minha cabeça começou a pensar de uma forma cada vez mais livre e pensar maior, pensar grande. Então, ter uma prática como terapeuta e começar a ter agenda cheia, e comecei a pensar mais alto, né? Começar a encher cursos presenciais, depois cursos online,
e atingir milhares de pessoas, e atingir centenas de milhares de pessoas. Então o pensamento começou a expandir. E o pensamento começa a expandir, você começa a se imaginar, e vão surgindo no seu caminho pessoas, situações, ferramentas, até ferramentas de cura também, para que você possa se libertar daquilo que impede de você chegar naquela visão que você criou. Né? Bom, eu quero fazer aqui um exercício com vocês para a limpeza desse sentimento, de alguma sensação, de alguma situação do passado que possa ter ajudado a criar escassez para a sua vida. Eu vou fazer o exercício com vocês, eu vou dar a instrução e depois eu vou fazer um exercício pronto que eu criei, que você vai me acompanhar, você vai fazer junto comigo, tá? Então, primeiro eu quero que você crie o seu próprio exercício e depois eu vou fazer 2 exercícios com você que eu criei, que é só você me seguir. E é bem interessante o exercício, eu quero depois perceber o que é que você sentiu, tá? Então, vamos lá. Eu quero que você busque na sua memória alguma situação do passado que tenha contribuído para o sentimento de escassez na sua vida. Então, pode ser alguma situação de escassez do passado material, pode ser alguma situação do passado de escassez emocional. Pode ser da sua infância, adolescência, vida adulta, não importa. Então, talvez um emprego que você perdeu, ou uma crítica que você recebeu, um fracasso que você passou, um sentimento de rejeição que você viveu. Então, busca na sua memória alguma situação do passado que, ao ser acessada agora, traga uma emoção desconfortável e que tenha contribuído para a escassez na sua vida. E ao trazer essa imagem, essa cena, essa situação do passado, eu quero que você gradue numa escala de 0 a 10 o quanto isso é intenso para você nesse momento. Qual é a emoção que essa memória traz para você? Qual é a sensação física que essa memória traz para você no seu corpo? E qual é a intensidade, numa escala de 0 a 10, que essa memória traz para você nesse momento? Então analisa isso, dá uma nota. Vamos começar a fazer algumas rodadas de EFT para isso, tá? Depois a gente vai fazer um exercício conduzido por mim, que é só você me seguir, tá? Mas agora eu quero que você aprenda a fazer a sua própria rodada de EFT. Então pensa numa situação de escassez do passado, observa o que é que você sente, observa a imagem que surge também. Deve ser uma cena, uma situação que aconteceu, ou você ouve a voz da pessoa falando para você, ou você vê a cena. Observa também se essa cena ou se essas vozes são próximas de você, ou se é uma coisa longe, distante. E vamos fazer uma rodada de EFT agora para isso, tá? Então vamos lá. Eu vou falar aqui as frases, né, um tanto genéricas, mas você em casa você pode encaixar aquilo que você está sentindo e pensando. Então vamos lá. Mesmo que eu tenha guardado dentro de mim essa memória que contribui para a escassez, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha vivenciado essa experiência no meu passado, que contribui para a escassez hoje na minha vida, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha guardado dentro de mim essa experiência de escassez, eu me aceito profundo e completamente. Agora você vai me seguindo aqui nos outros pontos. Eu quero que você pense na situação, que você sinta ela, que você veja a imagem, que você ouça as vozes daquela situação, talvez os seus pensamentos julgando aquilo, lembrando do que aconteceu. E preste atenção também nas sensações físicas no seu corpo que vão surgindo ao você focar nessa cena, nessa imagem, nessa situação de escassez do passado. Então vamos lá. Essa situação de escassez do passado, essa memória de escassez, ficou marcada em mim. Atraindo coisas negativas para a minha vida.
memória de escassez, lá no meu subconsciente, gerando consequências que talvez eu nem tenha me dado conta ainda, gerando processos de autossabotagem, escolhas equivocadas. Ok. Vamos lá, vamos parar nesse momento, volta na mesma memória que você trabalhou e observa mais uma vez a imagem, as vozes, o nome da emoção, a intensidade, vê se aumentou, se está igual, se diminuiu. Dá uma nota na escala de 0 a 10. Tá? Se quiser compartilhar aqui, escrever o que é que você sentiu, por favor, escreva. Depois eu vou ver se eu consigo ler aqui algum comentário interessante. E vamos fazer mais uma rodada. Vamos lá? Mesmo que eu carregue dentro de mim essa memória, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha gravado dentro de mim essa memória de escassez do meu passado, que interfere hoje na minha vida, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha dentro de mim essa memória de escassez material, emocional, que ficou gravada em mim, eu me aceito profundo e completamente. Escassez do passado, escassez material e emocional, trazendo sérias consequências para a minha vida, atraindo pessoas e situações indesejáveis, gerando perdas financeiras, dificuldade de crescer, de prosperar, de ter abundância. E agora pensa de novo na cena, se conecta com a cena, com o que aconteceu, se conecta com as emoções que aquilo traz para o seu corpo, e vai seguindo tocando nos pontos. Deixa vir todos os julgamentos para a sua mente, todos os pensamentos, sentimentos, sensações. Deixa tudo emergir. E vai tocando nos pontos. Ok? Acabou a rodada mais uma vez, volta para a cena, foca nela, observa qual é o nome da emoção que surge, qual a sensação do seu corpo, qual a intensidade de uma escala de 0 a 10. E me fala se está evoluindo alguma coisa, né? Escreve aqui, compartilha se está evoluindo, se está mudando alguma coisa. Tânia, né? Está semi-neutro o sentimento. Então, quanto mais você pegar essas memórias de escassez do passado e limpar, mais você vai caminhar para o paradigma da abundância. Cada memória que você limpa é como se fosse ali um degrau que você subiu para entrar no paradigma da abundância. Então, imagina você pegar 5 memórias, 10 memórias, 30 memórias e limpar uma por dia. Então, quando você, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a sua mente vai estar completamente diferente do que é hoje. O seu campo emocional vai estar completamente diferente do que é hoje. E vai ser muito mais fácil você atingir aquilo que você deseja. Tá? Emanuela sentindo perdão, Cristiane sentindo sono. Vamos lá, vamos fazer mais uma rodada aqui e depois eu vou fazer o exercício aqui que eu criei para entrar no paradigma da abundância. Vamos lá. Mesmo que eu tenha essa memória dentro de mim, gerando escassez para a minha vida, emocional e material, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que dentro de mim, eu ainda carrego essa memória, cheia de emoções negativas, de crenças de não merecimento e escassez. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu carregue dentro de mim essa memória que gera
comportamentos sabotadores, pensamentos negativos, me perdoo e me aceito profundo e completamente. Essa memória negativa dentro de mim, memória de escassez, material e emocional. Essa memória gera comportamentos sabotadores na minha vida. Escolhas equivocadas, comportamentos que me afastam dos meus objetivos. Procrastinação. Uma parte da minha energia fica presa nesse passado, que eu não tenho como mudar. Fica difícil criar prosperidade hoje. Eu me perdoo por guardar essa memória dentro de mim, me causando tantas consequências negativas. Eu perdoo a qualquer pessoa que tenha contribuído para essa memória, para a negatividade que existe dentro dessa memória. E escolho nesse momento liberar, dissolver, perdoar toda a carga emocional que existe dentro dessa situação. Sentimentos de rejeição, de abandono, de fracasso, de medo, sentimentos de escassez material, sentimentos de escassez emocional. Eu escolho liberar tudo isso agora, dissolver e limpar. Para mais um pouquinho agora, volta na memória. Aí quando é que você para de fazer o exercício? Quando você conseguir acessar essa memória sem nenhuma carga emocional, só com sentimento de paz interior, de perdão, gratidão, aceitação, compreensão. Quando você chegar nesse estado, essa memória perdeu completamente a carga emocional. Então, essa é uma forma de fazer bem personalizada. Você pega as suas memórias do passado e você aplica EFT e vai limpando uma por uma. Memórias que ajudaram a criar escassez. E você vai limpando e tendo paciência e persistência, você vai conseguir bons resultados. Uma outra forma é você também seguir alguns exercícios prontos de reprogramação mental, de limpeza, o seguinte exercício. Depois eu quero que você comente também, tá? Mais aqui os resultados que você está tendo, o que é que você está sentindo aqui com essa aula, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem um exercício pronto falando sobre essa limpeza dessas memórias do passado. É um exercício genérico, é um exercício que vai falar sobre muita coisa aqui, você vai acompanhar o roteiro, e que vai te ajudar a limpar, né? Se você repetir bastante esse exercício, ele vai limpando, pouco a pouco, essas memórias de escassez do passado. Ele não é específico como esse que você fez agora, mas ele, de forma genérica, ele consegue ir aos poucos limpando, limpando, limpando. Então vamos lá, vamos fazer o exercício nesse momento. Nesse momento, eu abro o meu subconsciente para acessar e limpar todas as memórias e pensamentos de escassez da minha mente. Eu libero e dissolvo todas as emoções ligadas a memórias de escassez material e emocional, desde que eu iniciei essa vida no útero da minha mãe, até os 7 anos de idade. As crenças de escassez que eu absorvi durante esse período da minha vida não me servem mais. E eu permito que elas sejam acessadas e liberadas nesse momento. Eu entendo que é perfeitamente seguro e saudável dissolver e me libertar completamente dessas memórias. E eu as deixo ir nesse momento.
eu libero e dissolvo qualquer carga negativa acumulada dos eventos de escassez que eu tenha vivido dos 7 aos 14 anos de idade. Essas crenças e emoções negativas não me servem mais, pois eu estou construindo uma nova identidade, focada em abundância e plenitude. E eu me sinto leve e seguro ao permitir que essas emoções e crenças sejam liberadas agora. Toda a escassez material e carência emocional dessa fase da minha vida está curada nesse momento. Agora eu abro o meu subconsciente para limpar todas as memórias de escassez material e emocional dos 14 aos 21 anos de idade. O meu subconsciente acessa e libera a carga emocional de cada evento de escassez que eu vivi durante esse período. A velha identidade criada em torno da escassez foi dissolvida. Eu sinto cada vez mais leveza e paz interior ao liberar essas memórias, que não servem mais ao meu propósito de vida. Eu curo e libero as emoções ligadas a eventos de escassez desde os meus 21 anos de idade até os dias atuais. Memórias de fracasso, de medo, perdas financeiras, momentos de dificuldade material, momentos de rejeição e escassez emocional. E o meu subconsciente libera e cura nesse momento. Eu me sinto cada vez mais limpo e fortalecido. Eu me sinto cada vez mais conectado com a minha verdadeira essência, que é de pura abundância e prosperidade. Eu perdoo meu pai, a minha mãe e qualquer pessoa que tenha contribuído para formar dentro de mim os pensamentos de escassez que eu carreguei até hoje. Eu perdoo ainda qualquer empresa, governo ou instituição que tenha contribuído para os pensamentos de escassez. Eu perdoo a mim mesmo por ter ficado preso tantos anos à negatividade que gerou sofrimento e escassez para a minha vida. Agora eu estou completamente livre para reprogramar minha mente e focar na abundância e aproveitar as infinitas possibilidades de prosperar que o universo tem para me oferecer. Bom, então essa aqui é uma rodada genérica, né, falando sobre esses eventos de escassez, uma rodada para você ir reprogramando aos poucos a sua mente. Então, se você vai repetindo esse exercício várias vezes, ele vai trazendo à tona e vai limpando essa negatividade do passado, e aí ele prepara você para um próximo exercício que eu vou fazer no final dessa aula, que é um exercício para você ancorar a sua mente e o seu pensamento na abundância. Então, quando você faz a limpeza, né, dessas memórias do passado, você prepara a sua mente para ancorar o pensamento na abundância. É como se, antes de eu fazer uma rodada de EFT mais positiva, mais focada no desejo, naquilo que eu quero para a minha vida, primeiro, antes é muito importante eu limpar o passado. Então, aqui você cria uma sinergia entre um exercício e o outro. Um vai ajudar a limpar e o outro vai ajudar a ancorar na abundância. A gente vai fazer esse exercício aqui no final da aula, tá? Queria ouvir aqui os comentários de vocês, ler aqui alguma coisa. Shirlene, é normal chorar, ver imagens
É normal para algumas pessoas, sim. Nem todo mundo vai sentir imagens surgindo, nem todo mundo vai nem todo mundo vai chorar, nem todo mundo vai sentir do mesmo jeito, mas acontece, tá? Acontece bastante. Gisele, na primeira vez a sensação foi muito ruim, eu dei nota 9. À medida que fomos repetindo o exercício, a sensação melhorou e agora a nota é 6. A minha está falando que foi maravilhoso o exercício. Vamos ver aqui. Paulo, né? Há 4 meses eu auto-aplico EFT. Ocorre que estou melhorando, mas às vezes, por alguns dias, me sinto mais negativo, embora continue me auto-aplicando. Passado uns dias ou 3, eu volto a ficar bem. Gostaria de saber se para quem está iniciando é normal essa montanha-russa. É normal, tá? Que você tenha altos e baixos, mas se você continuar fazendo o trabalho, se você se aprofundar no trabalho e limpar o seu passado, a tendência é que essas emoções elas fiquem mais estáveis e melhores a cada vez, tá? Silvia, né? De 8 foi para 4, muitas lágrimas. Chantal, estou sentindo um formigamento delicioso na minha testa, estou me sentindo muito bem. Elaine, né? Na rodada me doeu o dente. Marcos, eu me senti com arrepios, vi imagens do meu passado e tive uma sensação de paz interior. Interessante. Maciel, emprestei um valor alto para meu namorado há anos e eu e ele acreditamos que ele ia devolver, mas isso não aconteceu. Sinto que tenho que trabalhar isso e outras vezes, pois fui da tristeza para a frustração, depois raiva e arrependimento, entre outras emoções negativas. Né? Você está falando da situação que você trabalhou, né, com a EFT. Muito importante limpar isso daí, tá? Muito importante. Muito obrigado, André, porque eu estou vendo o que eu preciso fazer. Silvia, né, foi de 8 para 4 e muitas lágrimas. Deise, nossa, veio muito forte, chorei muito e senti muita rigidez no pescoço, estou me sentindo muito melhor. Gratidão, André. Legal, então esse exercício, né, imagina você repetir isso sempre, então isso vai limpando, né, as suas emoções. Bom, agora eu quero fazer o segundo exercício para ancorar a mente na abundância. Nós fizemos deixa eu só recapitular um pouquinho, a gente fez um primeiro, onde você mesmo pegou a memória sua do passado para limpar, muito importante fazer isso, muito importante continuar fazendo isso daqui por diante também, para você prosperar cada vez mais. O segundo exercício foi um exercício scriptado para a limpeza das memórias do passado, até os 7 anos, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, e dos 21 até os dias atuais. E agora o terceiro exercício é uma ancoragem no paradigma da abundância. Então vamos repetir aqui junto comigo esse exercício de EFT. Vamos lá. Eu agora programo o meu subconsciente para ver toda a abundância que existe no universo. Eu vejo a oportunidade de crescer e prosperar em todas as situações, até mesmo nas situações mais desafiadoras. Eu aprendo e utilizo esse aprendizado para impulsionar a minha vida. A minha criatividade ilimitada me faz ver oportunidades e soluções em qualquer situação. Eu sou abençoado com ideias e pensamentos que me fazem prosperar cada vez mais. Eu sou merecedor de ter uma vida cheia de conforto material, ao mesmo tempo que a minha paz interior e saúde aumentam a cada dia. Todos os dias, eu faço o que precisa ser feito para alcançar os meus objetivos. Eu tenho a energia e a motivação necessária para mudar o que eu preciso mudar e para criar abundância para a minha vida. Eu tenho o discernimento necessário para escolher as pessoas certas para estarem ao meu lado e criar uma vida plena e próspera.
Eu tenho o discernimento e a coragem de me afastar de pessoas e situações que não estão alinhadas com a minha energia e com os meus objetivos. Eu sou capaz de criar a vida que eu quero. Eu atraio pessoas maravilhosas e situações que impulsionam a minha vida. Eu estou sempre aberto a novas ideias e oportunidades que chegam até mim. Ter uma vida próspera e abundante é natural para mim. Cada vez mais, eu me conecto com a minha essência mais profunda, que é um lugar de paz e que vibra prosperidade. E eu me deixo guiar por essa essência. Ok? Vocês querem comentar aí como é que vocês sentiram? Maria do Amparo, obrigado pela sua dedicação em contribuir com o bem-estar de tantas pessoas, dentre elas eu sou beneficiária, tenho lhe acompanhado há algum tempo, sempre recomendei FT para muitas pessoas e continuo fazendo no meu dia a dia. Muito obrigado. Legal. Obrigado, viu, Maria? Cristiane, né? Fico feliz na imaginação durante o que estamos fazendo. Isso é muito bom, tá, Cristiane? Se você consegue imaginar essas situações do futuro, que ainda não são reais, mas se você consegue imaginar como se elas fossem reais agora, e você consegue sentir alegria e gratidão, é um grande impulso que você dá para chegar nessas situações. Claro que não é a única coisa. Você vai ter que limpar crenças, emoções, obstáculos que estão no seu caminho para você chegar onde você quer. Leila, gratidão por estes exercícios poderosos, estou me sentindo liberta. Que bom. Shirley, a aula de hoje foi de muita bênção, amei. Cleide Meire, só o bônus da legislação já é muito bom, né, Cleide? Pois é, obrigado, Cleide. Então é isso, um abraço.